Olá, bem-vindo à sexta aula de funções de texto da Santo Excel. Nesta aula, nós iremos aprender duas funções novas, a texto antes e a texto depois. Estas funções estão na nova versão do Office 365, então se vocês não têm, infelizmente vocês estarão perdendo essas funções que nos ajudam muito. E elas fazem o trabalho que antes nós tínhamos que fazer com duas, três funções. O nome é texto antes e texto depois. A texto antes, ela extrai uma parte do texto antes de um caractere de referência. E a texto depois extrai tudo depois de um caractere de referência. Então vamos verificar primeiro a função antes. Nessa função antes nós queremos extrair o código. Então aqui eu vou falar para ele, e o que é o nosso ponto de referência? Nosso ponto de referência aqui nesse caso é o hífen. Então eu quero o código, é tudo que está antes do hífen. Então vamos lá. Igual texto antes, seleciono o texto, ponto, vírgula. Qual o delimitador? Nesse caso é o hífen, mas pode ser qualquer caractere. E o match mode quer dizer o quê? Se ele diferencia maiúsculo ou minúsculo. Por padrão, ele não diferencia. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então aqui ele já me traz de forma muito fácil só o que nós queremos a partir de um ponto de referência. E aqui a mesma coisa, eu quero extrair o que está depois. Então o próprio nome da função já nos diz texto depois. Seleciono o texto, ponto vírgula, e a nossa referência continua sendo o hífen. Então coloco ele dentro de aspas, dou um Enter, copio para as demais e aqui de forma muito fácil nós obtemos ela. Antes, para fazer isso, eu precisava de trabalhar ou com função esquerda, ou texto, ou direita, mais a função localizar. Vai facilitar bastante. Neste caso, o que nós temos de separador é o hífen. Então, vamos fazer mais um exemplo. Eu quero que está antes, igual, texto antes, seleciono o texto, ponto, vírgula, e nossa referência é o pipe, fecho parênteses. Então, eu tenho tudo que está antes. E eu quero tudo que está depois, a mesma coisa, igual texto depois, seleciono o texto, nosso ponto de referência, o pipe, fecho aspas, dou um Enter e copio para as demais. Então, esta foi a nossa sexta aula de funções de texto do Excel na Santo Excel. Não percam a próxima aula.
Então agora nós iremos utilizar a função localizar. Então, primeiro item, qual é o texto procurado? O nosso separador neste caso é o hífen. Então, como ele é um texto, tem que ir dentro de aspas, ponto, vírgula. Em qual texto? Nesse texto, ponto, vírgula. E a partir de qual número inicial? Se eu não colocar nada, ele entende que é a partir do primeiro. Ou, se eu quiser deixar explícito, eu coloco 1. Dou um Enter. Então agora ele vai me trazer qual é a posição de cada um deles. Então o código agora eu posso utilizar o quê? Com a função esquerda. Então eu vou falar para ele que eu quero o código conforme a posição do localizar. Menos 1, porque eu não quero que ele traga o hífen. Então eu vou falar para ele igual esquerda. Seleciono o texto, ponto, vírgula, a partir de qual caractere? Terceiro. Só que se eu colocar o 3, ele vai me trazer o hífen também. Então, eu não quero que ele me traga o hífen. O meio de eliminar é colocando, falando para ele, menos uma posição. Então, ao invés de 3, ele vai trazer 2. E assim para todos. Dou um Enter. Vou copiar para as demais. Pode ver que ele deu certinho, ele pegou só o texto. No texto, para trazer o nome da cidade ou texto, o país, então nós iremos fazer o contrário. Eu quero trazer 1 após a posição do hífen. Então, aí, este texto poderia trazer a função direita, mas teria que utilizar uma outra função, que é saber a quantidade total de caracteres através da posição. Então, aí estaríamos utilizando 3 funções. Aqui eu vou utilizar somente 2. Então, igual este ponto texto, da onde está o meu texto, ponto, vírgula, a partir do ponto inicial, só que se eu trouxer o 3, ele traz o próprio hífen, eu não quero. Então, é 1 depois do hífen. Então, eu vou falar para ele somar 3 mais 1, ele vai me trazer a partir do quarto hífen, sempre 1 depois da própria posição do hífen. Ponto, vírgula, e agora eu vou determinar quantos caracteres. Aqui eu posso chutar um número alto, porque como ele também varia, não tem problema, ele não vai criar caracteres vazios, ele simplesmente traz somente até onde tem texto. Então eu vou colocar o número 100, fecho o parênteses e dou um Enter. Verifique que aqui eu também consegui resolver esse problema trazendo o que? Somente o texto. Agora, vamos para a nossa realidade. Na realidade, no dia a dia, eu não vou criar uma coluna chamada localizar e colocar no meio de um relatório. Então, o que nós precisamos fazer? Incorporar ela dentro de outra função. Nesse caso, eu vou incorporar ela dentro da função onde nós iremos trazer o texto. Então, ela vai ficar assim, igual. Então, a primeira função, a função mãe, é esse texto. Então, da onde que eu vou extrair o texto? Ponto, vírgula. Seleciono o texto, ponto, vírgula. Agora, a partir de qual ponto? Ali nós buscamos o resultado, mas eu não quero o resultado. Eu quero que ele localize. Então, vou colocar a mesma função dentro da função este texto, onde ele vai me trazer o que nós procuramos. Então, eu falo para ele, ó, o valor procurado é hífen, ponto, vírgula. Onde ele vai procurar, vou no nosso texto de exemplo, ponto, vírgula. E a partir de qual ponto? A partir do primeiro caractere. Fecho parênteses. Ponto, fecho parênteses. Mas temos um problema. Nós temos o quê? Que trazer 1 depois desse resultado. Então, é mais 1. Ponto, vírgula. E agora sim, nós iremos determinar a quantidade de caracteres. Nós voltamos, depois do ponto, vírgula, voltamos para a função mãe, que é a função este texto. E aqui eu vou colocar a mesma quantidade. Eu vou falar para ele que é 100 caracteres. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, esta é a forma real que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, esta foi a 4ª aula de função de texto da Excel. Até as próximas aulas.